quero falar com vocês algo que Deus está falando muito no meu coração a respeito de visão de fé e o quanto nossa visão natural não pode afetar a nossa visão espiritual. Entenda o seguinte: toda vez que Deus coloca algo no teu coração, uma visão no teu coração, Deus não só coloca essa visão, mas Ele dá a maneira de realizar. Mas isso só podemos realizar segundo a nossa condição de fé, acreditando absolutamente que Deus deu a direção e Ele vai nos garantir um lugar de sucesso. É muito comum nós ficarmos olhando para a situação, para as circunstâncias que nos cercam, as dificuldades, os problemas que estamos passando. É muito comum que outras pessoas venham até nós para dizer que não podemos realizar alguma coisa, que não temos a capacidade ou unção para algo, mas se Deus te disse algo, vá em frente, continue em frente até o fim. Talvez dos 5 sentidos que nós possuímos, a visão talvez seja o de maior influência para todos nós. Talvez a visão seja a que vai nos influenciar positivamente ou negativamente. A visão vai nos fazer tomar uma decisão, seja ela boa ou seja ela ruim. E é por isso que nós temos que tomar o cuidado de não executar os nossos passos segundo aquilo que nós estamos vendo. Entenda o seguinte: por mais que seja maior que sejam os problemas que você possa estar enfrentando, esses problemas não vão ditar o resultado final da tua vida. É preciso nós então vivermos por fé. É preciso então aprender a dar passos de fé. Em primeiro lugar, nós temos que entender verdadeiramente o que é fé de fato. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz lá que, ora, a fé é a certeza. Então a fé não é esperança. Fé não é a esperança que algo possa mudar. Fé não é a esperança que algo vai acontecer. Fé é certeza. E diz lá que, ora, a fé é certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, eu tenho que entender que fé é certeza. Se Deus disse algo no meu coração, eu tenho que ter a certeza que essa palavra vai se cumprir na minha vida. E é a convicção de algo que eu não vejo. Então eu não preciso ver para poder acreditar que já aconteceu na minha vida. Eu e você precisamos entender de uma vez por todas, sem deixar sombra de dúvida na nossa mente e no nosso coração, que Jesus já fez toda a boa obra. Jesus já cumpriu toda a obra na nossa vida. Então podemos receber isso por fé. Então não é mais o que eu vejo que faz a diferença, é aquilo que eu creio que faz a diferença. Eu não preciso mais olhar para agradecer a Deus. Eu preciso agradecer a Deus porque eu tenho a certeza que, ainda que eu não esteja vendo, já se cumpriu na minha vida. Eu não preciso ver meu corpo curado para ter certeza que eu tenho saúde, porque Cristo já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu não preciso ver a minha família transformada para poder crer que ela será salva, porque mediante a nossa fé, mediante a nossa ação de fé, vamos ver dia após dia a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. É preciso então ter certeza absoluta, assim como está escrito em Hebreus 11. E essa palavra certeza no original se chama upostasis. Upostasis quer dizer então que é um firme fundamento, é uma base real, uma base sólida, é algo sólido, na qual você pode pisar e se manter de pé. Upostasis é como o alicerce de uma casa, é como o alicerce de um grande prédio, de uma grande construção. Uma casa fica de pé, um grande prédio fica de pé por causa do alicerce, por causa da upostase. Por causa dessa upostase, você pode se permanecer de pé, acreditando que Deus vai cumprir toda a boa obra na sua vida, porque Deus já fez todas as coisas, Jesus já fez todas as coisas. Então recebemos isso por fé, colocamos isso num ambiente de fé, colocamos a nossa vida num ambiente de fé, colocamos todo o nosso querer num ambiente de fé, sabendo que Deus está conosco. Então a fé é um firme fundamento, é uma plataforma sustentável na qual eu e você podemos andar, na qual eu e você podemos nos firmar. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho dos problemas, não importa o que o mundo esteja dizendo. O que importa de verdade é aquilo que a palavra diz, aquilo que você acredita que Deus já fez na tua vida. Então entenda o que eu estou falando, não é o que Deus fará, é o que Deus já fez, é algo pronto. Então
Então você pode caminhar e se sustentar sobre a fé, trazendo então uma realidade, aquilo que não existia ainda. De certo, em verdade, nós fomos chamados para viver por fé e não para viver por aquilo que nós vemos. A palavra nos chama para viver dia após dia por fé, por tudo aquilo que a palavra disse, por tudo aquilo que Jesus disse, por tudo aquilo que Deus prometeu. Nós devemos acreditar e não simplesmente ficarmos olhando, porque senão nós vamos ficar numa paranoia de ora cremos, ora não cremos. Enquanto está tudo certo, enquanto nossos olhos estão vendo coisas boas, estamos acreditando. Quando os nossos olhos não estão mais vendo coisas boas, não estamos mais acreditando. Não podemos viver dessa forma. Não podemos viver simplesmente na visão natural. Precisamos então ativar a nossa visão de fé, a nossa visão espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito que todavia o meu justo viverá por fé. Todavia, o justo, os justificados, os filhos de Deus, você, eu, viveremos por fé. E a palavra ainda vai continuar dizendo que se retroceder nele, não se compraz a minha alma. É o Senhor dizendo que os filhos, os escolhidos, os justificados têm um chamado para viver pela fé, mas quando eles se retrocedem, Deus não tem prazer nenhum nisso. Porque Deus não pode ter prazer no momento que nós retrocedemos? Porque no momento que nós retrocedemos, não podemos ativar a glória dele na nossa vida. No momento que você retrocede, você não consegue ativar verdadeiramente aquilo que Deus tem para você. E você não consegue manifestar a glória dele na sua vida. E a partir do momento que você não manifesta a glória de Deus na sua vida, outras pessoas não podem ser alcançadas. Entenda o seguinte: todas as vezes que Deus manifestar a glória dele na sua vida, ele não faz só porque ele te ama, ele faz porque ele quer alcançar outras pessoas que estão ao teu redor. Então, por isso nós somos chamados para viver por fé. Apesar de viver por fé é um estilo de vida, apesar que esse é um chamado para todos nós, isso não significa que, apesar de estar vivendo nesse estilo de vida, apesar de estar vivendo no dia após dia sobre fé, isso não significa que estamos livres de problemas. Isso não significa que você está imune a ter problemas, a ter ataques na sua vida. O que significa que quando você vive por fé, você tem a possibilidade de vencer todas as dificuldades. Você não vive mais num campo do natural, mas você vive num campo da crença. Você não está mais entrando num campo de batalha para brigar. Você está entrando num campo de batalha em paz, porque Jesus já venceu todas as coisas. Olha que está escrito em João 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. É Jesus falando. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus nos mostra nesse versículo. Em primeiro lugar, precisamos ter paz com Ele. Precisamos andar em paz com Jesus. Precisamos deixar toda a nossa ansiedade de lado. Precisamos deixar toda a visão desse mundo de lado para ter paz no coração. E tendo certeza absoluta, porque está escrito, vamos passar por aflições. Mas Jesus vai completar o seguinte: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra vai dizer que Jesus venceu todas as coisas. A partir desse exato momento, nós não entramos mais em campo de batalha nenhuma. O problema nosso é que muitas das vezes estamos querendo lutar num campo espiritual, uma batalha que não nos pertence mais. Queremos lutar num campo que já foi vencido. Satanás já foi derrotado com todo o poder de Jesus. Ainda que ele se levante contra nós, essa palavra tem poder para mudar a nossa vida. Nosso coração tem que estar em paz, sabendo que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, porque Ele venceu todas as coisas. Então podemos vencer, porque Jesus venceu. Já estamos na qualidade de vencedores. Repare que a palavra vai dizer que passareis por aflições. A palavra não está dizendo vocês ficarão na aflição, vocês ficarão na tribulação. A palavra não diz isso. A palavra diz que nós vamos passar. Então a gente tem que entender que seja qual o tamanho do problema, que possamos estar passando, o que devemos fazer é permanecer em fé. O que devemos fazer é permanecer todos os dias em fé. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior
se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa, preste atenção nisso, leve e momentânea tribulação, vou repetir para você, leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Agora um ponto muito importante, não atentando nós às coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. O que está escrito? Porque as coisas que se veem são temporais. Preste atenção numa coisa, se a palavra diz que aquilo que nós vemos é temporal, significa que esse ataque que você esteja sofrendo, essa tribulação que você esteja passando, esse deserto que você esteja passando, é temporal. Tem um tempo de início, tem um tempo de um meio e tem um tempo de fim para acabar. Essa tempestade na qual você possa estar enfrentando não significa que permanecerá na sua vida para todo sempre, porque a palavra afirma que isso é temporal. A palavra afirma que isso tem um tempo determinado para acabar. E como eu passo por isso? Crendo absolutamente que eu vou passar, crendo absolutamente que o Senhor está comigo. A palavra vai dizer que é considerado sensato aquele que ouve a palavra, aquele que pratica e aquele que firma a sua casa sobre a rocha. O que é ouvir a palavra é se encher de fé, e praticar é continuar declarando a palavra como verdade. Praticar é continuar andando em paz consigo mesmo. Praticar é continuar firme, estabelecido, olhando para Cristo, olhando para a rocha. Aí podemos fundamentar nossa casa na rocha. Aí pode vir a tempestade, pode vir os ventos que não abalam aquela casa, porque ela está firmada sobre a rocha. O que devemos mesmo fazer é quando estivermos no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação, no meio do deserto, seja lá conforme você queira chamar, você tem que ter um entendimento. Deus está contigo. Não é mais aquilo que eu vejo, mas aquilo que eu vejo no espiritual, é aquilo que eu vejo por fé, não é mais do que eu vejo no natural. No natural, a minha visão está mostrando que está tudo perdido, que está tudo muito ruim, que não tem mais solução. Esse é o natural. Mas no espiritual, na visão da fé, diz que eu sou mais do que vencedor. Eu vencerei toda essa batalha, porque eu não estou lutando, eu estou simplesmente caminhando com o Senhor que já venceu por mim. E por isso nós temos que ter alegria. Tiago capítulo 1, versículo 2, está escrito lá: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos ter alegria por passar por toda provação, porque essa provação promove perseverança. Entende uma coisa? Quando você está passando por um ataque, quando você está perseverante, a tua fé está sendo fortalecida. A tua fé começa a ser fortalecida, então você começa a produzir o bom efeito da palavra. Você começa a produzir a manifestação da palavra na sua vida, porque você permanece confiante dia após dia. Então a perseverança vai ativar a sua visão espiritual. O que nós precisamos fazer é não ficar mais atentos às coisas naturais, mas ficar perseverantes em fé até o fim, para que a nossa visão espiritual possa ser ativada, para que a visão que Deus tem a meu respeito possa ser a minha visão também. Então eu me mantenho perseverante porque eu sei que Deus está comigo. Eu me mantenho perseverante porque eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e que a sua bondade, a sua misericórdia vão me seguir todos os dias na minha vida. Devemos aprender então a anular o que vemos no mundo natural para poder viver no sobrenatural de Deus. Precisamos ativar a nossa visão espiritual, precisamos ativar o nosso relacionamento com Deus para que os nossos olhos espirituais estejam abertos,
para que os nossos lábios espirituais estejam abertos para declarar não só o que está acontecendo, mas para profetizar toda a palavra na nossa vida. Precisamos ter abertos os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus tem a falar a nosso respeito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está escrito: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Esse é o chamado do crente, esse é o teu chamado, andar por fé, não andar por aquilo que você vê mais. Se nós deixarmos os nossos olhos fixos no problema, certamente vamos simplesmente absorver medo da situação, vamos ficar retraídos. Mas quando nós estamos com os nossos olhos voltados em Jesus, vamos perseverar até o fim, porque sabemos que Ele está conosco. Então a nossa ação de fé vai definir o nosso comportamento. A tua ação de fé vai definir se verdadeiramente você acredita ou não acredita. Vamos demonstrar o quanto estamos firmados na rocha sobre os nossos comportamentos e sobre as nossas declarações. Eu gosto muito lá de Números, capítulo 13, versículo 25, e quando Moisés tira o povo do Egito, e Deus manda que Moisés envie o povo lá, os espias, para espionar a terra, verificar se a terra realmente era boa. E assim Moisés fez, separou os espias, mandou para a terra, e lá no versículo 25 está escrito que ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, e caminharam e viram Moisés e Arão e toda a congregação e os filhos de Israel e no deserto de Parã e de Cádiz, e deram conta a eles e a toda a congregação, mostraram qual é o fruto da terra. E lá no versículo 27 diz que relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. Repara aqui que eles foram para aquele lugar e viram que realmente a terra era boa, conforme Deus tinha dito, conforme Deus tinha falado. Eles tiveram a visão do que realmente era. Mas no versículo 28, no mesmo cenário, eles continuam agora com uma outra visão. Eles tiveram a visão primeira do que a terra era boa, e agora eles têm a visão natural da coisa. Eles têm a visão medíocre, uma visão muito pequena. Porque no versículo 28 ele vai dizer lá: o povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam aos pés do mar, ao ribeirão do Jordão. Então eles deram agora uma conclusão natural do que era um problema para eles. Eles viram que existia um povo ali muito forte, muito poderoso, muito grande. Mas aí no versículo 30, Caleb fez calar o povo, dizendo: eia, subamos e possuamos, porque a terra certamente será nossa, e certamente prevaleceremos contra ela. Caleb aqui, agora ele tem a visão ativada, a visão da fé. Ele realmente entende que a terra é boa, mana leite e mel. Ele entende que o povo daquele lugar é fortificado, é grande, mas ele tem um entendimento, ele tem a visão espiritual, que aquilo que Deus disse, Deus vai cumprir, porque Deus prometeu a terra, Deus prometeu aquela terra para eles. Então ele tem um entendimento que não importa o tamanho daquele povo, ele diz: eia, subamos e possuamos, porque certamente, é certeza, prevaleceremos contra ela. Aí no versículo 31, porém os homens que subiram foram dizer: não podemos subir contra aquele povo, porque é forte demais contra nós. É para o seguinte, que todos tiveram a mesma visão, que a terra era boa e que o povo que estava lá era grande. E verdadeiramente eles tiveram a visão real da coisa. Não é algo imaginário. Eles viram, é uma verdade estabelecida o que eles viram. Só que a diferença é que é a forma da declaração e a forma que se vê. Um viu pelos olhos da fé. Versículo 30, então Caleb fez calar o povo e disse: eia, subamos e possuamos, porque a terra certamente será nossa. Caleb tem a visão ativada, apesar de ele estar no mesmo cenário. Ele está vendo o mesmo cenário. Aquilo que ele está vendo não faz diferença nenhuma para ele,
Porque ele permanece com aquilo que Deus falou no coração dele. Enquanto os outros tiveram uma visão simplesmente natural, enquanto os outros tiveram uma visão simplesmente humana. Lá no versículo 31 eles dizem: porém os homens que tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Entende que a tua visão vai mudar o percurso da tua história. É a forma que você vê, vai contar o restante da tua história. Você pode olhar simplesmente para os problemas e acreditar que aqueles problemas são grandes demais e você permanecer parado no meio do deserto. Mas você pode acreditar que o que Deus disse para você é muito maior e muito mais forte, e você sair desse momento de tempestade. O que precisamos aprender com isso é que os nossos olhos, apesar de verem um problema que é real, não estamos dizendo que o que você esteja passando seja irreal. Não estou dizendo que o que você esteja passando seja uma mentira. Aos olhos humanos, você possa estar passando por grandes dificuldades, grandes tempestades, mas é a forma que você enxerga isso que vai te fazer ficar nessa tempestade ou sair dessa tempestade. É a forma que você se posiciona, é a forma que você declara. Se você ficar muito tempo olhando com os olhos naturais, certamente vai se conformar com a situação. Certamente você vai se amoldar a situação. Mas a partir do momento que você começa a olhar com os olhos da fé, você declara a palavra a seu favor. Você traz o reino dos céus, do reino de Deus a seu favor. Você manifesta o poder de Deus ao seu favor, porque você crê que Ele está contigo. Me faz lembrar Mateus capítulo 14, versículo 22. Agora Jesus está andando sobre as águas e os discípulos estão afastados no barco. E Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, e Pedro olha para aquela situação, ele pergunta quem é. Jesus diz: não tema, sou eu. E agora Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter ir contigo sobre as águas. Eu estou conjecturando agora nesse exato momento, porque a Bíblia não fala exatamente isso, mas eu entendo que Pedro conseguiu andar sobre as águas porque ele viu Jesus andar. Ele agora tem uma imagem de Jesus andando. Agora ele tem algo concretizado que é possível andar. Ele vê Jesus andando sobre as águas, ele ouve a voz de Jesus, ele reconhece a voz de Jesus e ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a produzir o mesmo milagre que Jesus estava produzindo. Porque Pedro finta os olhos sobre Jesus e começa a andar sobre as águas. Mas a mesma visão que fez Pedro andar sobre as águas foi a mesma visão que fez ele afundar nas águas, porque a palavra vai dizer que Pedro repara na força do vento, Pedro repara na força das águas. Então Pedro tira os olhos de Jesus, tira a sua visão de Jesus e começa a olhar para o problema, começa a olhar para a tempestade, e Pedro começa a afundar. A mesma visão que fez Pedro andar foi a mesma visão que fez Pedro cair. E muitas das vezes estamos caindo nessa rotina. A mesma visão que temos, que Deus falando conosco para fazer algo, é a mesma visão que olhamos para fora e vemos o tamanho das dificuldades e desistimos. Simplesmente porque olhamos para as dificuldades, olhamos para as barreiras, olhamos para tempestades lá fora. Precisamos aprender a ficar com os olhos fixos constantemente em Jesus. Eu lembro também de Marcos capítulo 4, versículo 35. Agora Jesus está no barco com os discípulos e ele dá uma ordem para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado da margem. E os discípulos assim foram. Jesus estava cansado, deitou na polpa do barco e começa a dormir. E no meio do caminho uma tempestade alcança aquele barco e os discípulos começam a ficar desesperados, porque eles colocam os seus olhos, as suas atenções sobre a tempestade. O barco estava quase sendo remexido, uma ventania, água caindo para dentro do barco, e os discípulos vão até Jesus, acordam Jesus, chamam: mestre, não te importas, vamos afundar, faça alguma coisa. Então Jesus acorda, repreende a força do vento, repreende a força do mar, e tudo se acalma. Então Jesus diz: por que sois tão tímidos assim? Entende o seguinte: eles já tinham uma palavra para ir para o outro lado da margem. Era Jesus que tinha falado. Jesus estava dentro do barco,
com eles. Era um lugar de paz. Jesus estava lá. Ainda assim, eles colocaram os olhos na tempestade. Esqueceram da palavra que Jesus disse, esqueceram da presença de Jesus no lugar, e simplesmente olharam para as dificuldades. E muitas das vezes podemos estar nessa condição desse jeito. Estamos com Jesus no nosso barco, estamos com Jesus na nossa casa, estamos com Jesus no nosso coração, estamos com Jesus. Jesus já deu uma palavra: passe para o outro lado. Fique em paz. Vocês passarão por atribulações, por provações, mas tenham a certeza que eu já venci. Muitas das vezes estamos com Jesus junto conosco, uma palavra já dada por eles, mas estamos ainda com os olhos nos problemas lá fora. Então precisamos entender de uma vez por todas que os nossos olhos naturais não podem conduzir a nossa vida. O que vai conduzir a minha vida, um caminho de triunfo, é a palavra crida e exercida com toda a totalidade no meu coração. Eu quero orar por você. Se você estiver passando por essa situação de tempestade e você não sabe mais como sair dessa, eu quero te dizer, é o momento de você ficar em paz com Deus. É o momento de você colocar seu coração em paz e entender que Ele já venceu todas as coisas. Jesus já venceu e te traz a faixa de campeão como mais do que vencedor. Você só precisa colocar em prática a palavra, crer absolutamente. Você só precisa ter a fé com toda a certeza que já aconteceu, não vai acontecer. Você precisa colocar em prática o postases, colocar o fundamento na tua vida, para que você possa se estabelecer de pé e permanecer de pé todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e declarar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está assistindo esse vídeo agora, para que eles venham, Senhor, ser ativados com fé, Senhor, para que eles possam ser repletos de paz, Senhor, do Teu Espírito, o Espírito Santo sobre eles, meu Pai. Meu Pai, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, que os nossos ouvidos espirituais possam ser abertos, que os nossos lábios espirituais possam ser abertos, Senhor, para enxergar como o Senhor enxerga, para declarar aquilo que o Senhor iria declarar e para ouvir a Tua voz. Senhor, repreendo toda ação do inferno, toda tempestade sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, para que eles possam ficar firmes e presentes na Tua palavra e que, andando por fé, eles possam chegar do outro lado da margem e ver a Tua glória manifestada na vida de todos eles, em nome de Jesus. Amém. Yeshua.